Dizer que é um motivo de grande alegria poder estar aqui, de fato, compartilhando do que o Senhor Jesus tem feito na Cristolândia. Desde já, pastor, a gente fica muito grato em saber que essa igreja tem sido parceira, né? Houve o casamento do Joelcio e da Elaine aqui, né? Infelizmente veio a óbito lá no Sonho de Mãe, mas foi a igreja que apoiou esse casamento aqui, a realização. A missionária Tainara também é membro daqui da igreja, para a glória de Deus. Então a gente sabe que essa igreja é uma igreja que muito apoia o projeto Cristolândia, tanto a masculina como também a feminina, né, aqui em Guaratiba. Eu quero compartilhar com vocês como é toda a questão de atividade que acontece com as Cristolândias. Primeiro, eu vou iniciar o todo, né? A gente vai estar com os slides aqui passando para estar mostrando como funciona a Cristolândia. A Cristolândia Rio de Janeiro, como funciona? É um projeto que tem cuidado de pessoas que a gente fala que são os excluídos sociais, que a gente tem cuidado, porque a igreja ela precisa fazer o seu papel. Jesus mesmo, ele andava com os pobres, ele andava com os pecadores, ele andava com os excluídos sociais. E nós não podemos deixar de cuidar desses que precisam do nosso amor, que precisam da nossa ajuda, que precisam que a gente venha estender a nossa mão. E quando nos aproximamos de um projeto desse que Deus tem confiado aos batistas brasileiros, nós começamos a tirar o nosso preconceito e começamos de fato compreender o que nós como igreja podemos fazer. Vamos lá? Aqui vocês vão estar vendo um pouco como que é o trabalho da Cristolândia. Nós temos ali a primeira foto que vai estar mostrando como que funciona na triagem. Quando vocês estiverem conversando com algum missionário, eles vão falar assim: eu estou lá na missão, eu atuo na missão. Muitos não falam Madureira, pastor Vigílio. Alguns falam assim: eu atuo lá na missão em Madureira. Fala assim, missão Madureira. E algumas pessoas não entendem, mas a missão é a porta de entrada. A unidade em Madureira é onde nós começamos a fazer esse primeiro contato com os excluídos sociais. A ir às ruas, entregar um almoço, entregar um café da manhã. De terça a sábado, essa unidade em Madureira, na qual hoje eu sou o gestor, nós estamos ali constantemente indo às ruas, indo às Cracolândias, Cracolândia de Jacarezinho, Central do Brasil. Nós estamos indo nas ruas de Madureira para fazer esse relacionamento e fazer com que as pessoas queiram sair das ruas. A ideia não é somente alimentar, mas sim fazer um relacionamento. E quando, Diego, encontramos alguém que não está em situação de rua, mas queira sair das drogas, queira um tratamento, entre em contato com a gente. Existe um dia que tem sido às quinta-feira que nós estamos acolhendo pessoas. A gente agenda, vamos solicitar, vamos fazer algumas perguntas relacionadas se toma algum tipo de remédio controlado, se possui pendência na justiça, assim nós vamos fazer uma pré-triagem via telefone, vamos marcar e receber a pessoa. Logo, será que consegue passar para mim algumas fotos? Por favor. Então aí você está vendo, né, um pouco como era antes pandemia. Antes pandemia a gente recebia 80, 90 pessoas lá dentro do projeto. Pode passar mais uma vez, por favor? Isso. E ali você pode ver também a quantidade de alimentos que a gente utiliza, né, para poder diariamente estar servindo essas pessoas. Na próxima você vai estar vendo quando chegou a pandemia. Aí como começamos a fazer. E começamos a ter uma pausa, perdão. Ali é o discipulado. A gente tem um discipulado constantemente. Porque, meus irmãos, a gente entende que é Jesus que vai curar, é Jesus que vai libertar, é Jesus que vai salvar. E a nossa intenção também, primeira, é levar Jesus a eles.
a entender que Jesus que vai transformar aquela vida. Por isso, o discipulado é constante. E por isso também a parceria com a igreja. Digamos que consigam os homens aqui estar lá um dia específico para poder dar culto para os nossos acolhidos. Vai ser uma bênção. Um sábado para a tarde, não sei, um sábado num determinado horário ou algum outro dia para poder fazer um pequeno grupo, um discipulado. É uma bênção. É uma bênção. A parceria, ela não é só, como o pastor mencionou, financeiramente. Não, estar junto nos ajuda por demais. E ali você vê o momento de discipulado que é muito importante para eles. Pode passar? Agora sim, chegou a pandemia, nós não sabíamos o que fazer, como seria. Ano passado nós nos reunimos quanto gestão para a gente poder pensar como poderia, o que poderia acontecer nesse período de pandemia. Chegamos até a pensar em diminuir mais um prato, fazer ali um pouquinho, cuidar para não faltar a comida, por causa que a gente não sabia o que ia acontecer, é algo novo. Mas para a glória de Deus, o Senhor continua nos abençoando a ponto de depois conseguirmos abençoar outras instituições, através do que Ele tem feito. Então por isso que a gente fala, campo missionário é lugar de milagre constante, é lugar de milagres. Ano passado, 1º de abril, nós voltamos ao atendimento. Os sítios continuaram com as atividades internas, porém sem voluntário, mas a nossa unidade continuou ali trabalhando. Pode passar, por favor? Unidade de Alcântara. O que acontece? Quando a pessoa entra no nosso projeto, ali em Madureira, eles passam por um período de triagem, por um processo ali, antes era até 30 dias, agora fica no máximo 15 dias. Depois desse período de estar ali se adaptando, porque até 30 dias ele não tem contato com família, não liga para a família, porque qualquer momento ele pode querer ir embora, então a gente tem essa distância de 30 dias. E na unidade de Madureira, a ideia era de 30 dias, correr atrás de alguns documentos primordiais, como certidão de nascimento, carteira de identidade, correr atrás de um teste, que é o teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, caderneta de vacina a atualizar. Então, o papel de Madureira é essa. Depois encaminhamos para as unidades chamadas de primeira fase, que nós na Cristolândia trabalhamos com etapas em todo o Brasil. Em todo o Brasil é essa mesma maneira de trabalho. Então, essas etapas que acontecem. Primeiro a missão, que a gente chama de triagem, depois vai para a primeira fase. A nossa primeira fase aqui é em São Gonçalo, onde vocês estão vendo a primeira foto aqui, os acolhidos acabando de chegar em São Gonçalo, aí tem essa foto. A foto do meio é o nosso coordenador, pastor Rafael Escotelaro, coordenador do estado do Rio, trazendo um culto através de uma live também para o Rio de Janeiro em si, né? Mas o culto acontecendo lá, até porque foi o aniversário dessa unidade, nessas fotos que os irmãos estão vendo. Na próxima foto, você vai estar vendo a unidade de Santo Antônio de Pádua, que também é uma unidade considerada a primeira fase. Essa unidade é o mesmo processo. O que acontece nas primeiras fases? Atendemos as igrejas com agendas, porém, existe o discipulado, existem os cultos constantes dentro das nossas unidades, para podermos, trabalhar essa parte espiritual. Existem as atividades organizacionais, as famosas laboterapia, que é necessário que ele comece a ter algumas responsabilidades dentro das instituições. Sabemos que nas ruas estão muito acostumados a fazer o quê? A ter uma vida sem regras. Uma vida onde eles mesmos colocam as regras. E quando vem para uma instituição, para a Cristolândia, vou dizer aqui, a ideia é essa, a ideia é entender as responsabilidades de um homem. Alguns a gente conseguiu até parceria aqui com a PIB de Campo Grande,
para mandar alguns meninos para o homem ao máximo e começar também a trabalhar essa questão da dignidade, do caráter, de valorizar uma mulher, porque na rua tem uma vida sexualmente ativa, na rua não sabem respeitar ninguém. Então, nós como igreja temos esse papel de pegar o cara ali do zero, totalmente errado, e consertá-los. Não sei se eu usei a palavra correta, errados, né? Mas nós que, não sei quem participou da organização dos embaixadores do rei, né? Que a gente pega um menino para remendar um homem, não é isso? Construindo o menino para não remendar um homem. Mais ou menos assim, que eu esqueci a frase agora. E a nossa ideia na Cristolândia, a gente já está pegando totalmente remendado. A gente pega o cara ali, orando para Jesus fazer um novo, amém? Porque só Jesus para poder fazer um novo homem. E realmente dizer que Jesus transforma, que Jesus liberta e que Jesus salva. Então ali é a unidade de Santo Antônio de Pádua, aonde as primeiras fases a pessoa vai ficar de 1 mês até 9 meses participando dessas etapas, aonde vão estar apenas dentro do sítio e quando saem do sítio apenas para médico, apenas para resolver alguma questão de documentação também, ou ir atender alguma igreja através das agendas, como nós estamos fazendo aqui hoje. Agora a unidade de Campo Grande é a unidade que eles muito ficam esperando. Pô, eu preciso vencer essa etapa, eu preciso ir para a última fase, eu preciso ir para a unidade de Campo Grande, que é a unidade de reinserção social. E em todas as etapas, é muito importante dizer, aproveitando essa última foto aqui, cada etapa que ele passa dentro da unidade, nós damos um certificado. Um certificado dizendo que, você venceu, você passou mais uma etapa, glórias a Deus, vamos avançar. Nessa vida de drogadição, eles não conseguem terminar nada. Começa uma escola, parei. Começa um trabalho, conquistou um emprego, não conseguiu concluir, não conseguiu ser aprovado, é demitido, porque a droga impede tudo isso. Então pensa como fica o psicológico do indivíduo. Pensa como que fica o psicológico. Pô, eu nunca consigo concluir nada, eu nunca consigo conquistar nada, eu só perco, eu só retrocedo, eu chego a um determinado ponto e retrocedo. Então, quando nós fazemos um estudo bíblico com eles lá na triagem e transferimos eles de unidade, nós damos um certificado, realizamos um culto de comemoração, falando, você venceu. São 15 dias, são 30 dias, parece ser pouco, mas cada dia é uma luta. Você venceu, parabéns. E a gente passa para a primeira fase, a mesma coisa, 9 meses, um culto de gratidão, damos um certificado, você venceu a primeira fase, e a mesma coisa a segunda fase. E eu vou dar uma continuidade rápida no término desses slides, e depois vou voltar para essa foto. Vamos prosseguir? Só para eu trazer a dimensão de como é o trabalho da Cristolândia em si. Cristolândia feminina, a gente acaba não tendo um setor como a missão, né, de triagem, mas a triagem já acontece dentro do sítio. Em Guaratiba acontece dessa maneira, pode prosseguir. Em Campo dos Goitacazes da mesma maneira, você vê ali as mulheres fazendo, acho que foi aula de bolo nesse dia, aula ali de salgados, artesanato, tem um período de culto também, pode prosseguir. Sonho de Mãe, que é o nosso trabalho com crianças, né? Ali é o Sonho de Mãe que vocês estão vendo, é um trabalho que a gente realiza com mães e filhos. Diego, eu encontrei uma mãe desesperada, querendo sair das drogas, mas ela tem um filho pequeno e a gente não consegue colocar essa criança em algum lugar. Traga para o nosso projeto, Sonho de Mãe. A gente recebe a mãe e acolhe a criança. Não que a criança seja uma dependente química, mas a gente vai estar cuidando dessa criança e cuidando dessa mãe nesse projeto lá em Itaperuna chamado Sonho de Mãe. Pode passar também. E aquela foto que os irmãos conhecem, né? Entre antes e depois, que é a do Fabiano, uma foto conhecida porque o Fabiano já é nosso voluntário, pode passar.
antes e depois, aí não apareceu do Fabiano. Esse é do Gabriel. Gabriel foi da unidade de Campo Grande também, estudou no colégio aqui do lado, né, Monteiro Lobato? Estudou nesse colégio. Eu acho que à noite ele se torna Monteiro Lobato, ele tem 2 nomes. Estudou nesse colégio aqui do lado, terminou o 2º grau para a glória de Deus e tá bem, tá com filho, tá com sua esposa, pode passar. Seu Gilmar, da mesma maneira, ele estudou no Anita, ali na Cachamorra, no CEP. Hoje ele está morando em Bento Ribeiro, próximo da gente ali em Madureira. Seu Gilmar passou um bom tempo na Cristolândia de Campo Grande, passou uns 1 ano e meio, e tem sido bênção para a glória de Deus. Está trabalhando num colégio chamado CT Rio, em Bento Ribeiro também, um voluntário que conheceu o seu Gilmar dentro da instituição, conseguiu dar um emprego para ele, para a glória de Deus. Ele já saiu do projeto, está bem e continua com o emprego. Pode passar? Nayara, Casa Feminina, não sei se alguns dos irmãos conhecem ou já viu, do jeito que ela chegou e como saiu do projeto, saiu bem para a glória de Deus. Pode passar também mais uma vez? Fechou. Aí volta para aquela foto de Campo Grande. Eu quis mostrar o trabalho todo da Cristolândia, como que funciona, porque é necessário que nós como igreja venhamos entender que trabalho que a gente apoia, que trabalho que nós temos orado, qual é o trabalho que a gente tem investido, qual é o trabalho que a gente escuta o tempo todo, às vezes pedindo uma parceria, pedindo uma ajuda, mas é para quê? Por que tanto gasto? E eu quero trazer aos irmãos hoje, nessa manhã, a grande importância que nós temos em cuidar desse projeto que o Senhor Jesus confiou a nós. Quando você olha para esses homens ali fazendo um momento de academia, de laboterapia na verdade, né? Um outro momento ali de discipulado, o Francisco com um acolhido ali recebendo um certificado. É importante que a igreja venha entender que essa última fase, como todas as outras, é muito importante. Mas essa segunda fase é a fase onde ele está sendo reinserido à sociedade. É por isso, pastor, que não tenho como colocar o homem ao máximo na primeira fase. Poderíamos até colocar, mas é arriscado demais. Eles estariam cru demais para entender algumas questões. E quando existe esse discipulado, quando existe o culto constantemente, com a intencionalidade de falar alguns temas específicos, relacionado a perdão, relacionado a arrependimento, relacionado a pensar no passado, mas também pensar no futuro e entender que somente Jesus vai nos guiar a caminhos corretos, a caminhos retos. Dessa maneira nós vamos estar orientando os nossos acolhidos. Quando nós olhamos para essa foto, nós temos olhado para pessoas que estão vencendo etapas. Pessoas que passaram na triagem, venceram uma etapa. Pessoas que passaram 9 meses na primeira fase, venceram mais uma etapa. E são etapas que para eles são difíceis demais. Vencer cada dia. Alguns deixar filhos em casa pequeno e estar dentro de um projeto. O mundo constantemente, a sociedade, o tempo todo, família, está falando: mas você está só fazendo coisa errada, você é isso, você é aquilo, você não tem jeito. Não é esse jargão que nós vamos usar, porque todo mundo já fala. Nós precisamos ir com um diferencial. Como igreja, precisamos ir com o amor de Cristo Jesus. Claro que vários momentos confrontando através da palavra de Deus. É através dessa palavra. É importante que tenhamos sempre igrejas presentes conosco para nos ajudar. Ajudar num discipulado. Ajudar apenas em emprestar o ouvido, porque às vezes ele precisa falar, ele precisa desabafar. E às vezes o missionário está ali, cuidando
ajudando ali, olhando as questões da comida, confrontando diariamente, constantemente o acolhido, não pode isso, não pode aquilo, não, cuidado. Às vezes ele acaba tendo uma resistência para poder desabafar com o missionário. Não, isso daí é chato, isso daí só sabe dizer não para mim. E quando chega o irmão lá no projeto, eles querem falar com você. Não é bom ter visita na nossa casa? Às vezes a gente recebe visita em casa, a gente fica feliz, a gente quer oferecer o nosso melhor. Da mesma maneira, os meninos da Cristolândia vão querer convidar vocês para jogar um futebol. É muito importante a presença da igreja nos projetos sociais. É de suma importância. Não que possamos ir lá e termos aquela resistência. Não, vá aberto, vá de coração aberto. Porque às vezes a gente chega com alguns preconceitos e eles percebem. Eles percebem. Não, vá de fato ali com o coração aberto. Não é bicho de 7 cabeças, não. Não tem bicho papão, não. Tem pessoas querendo realmente uma mudança, uma transformação de vida. E quando eu falo isso da questão do preconceito, eu posso dizer, meu pai está aí à prova, que eu nunca tive contato com droga, eu nunca tive contato com cigarro, eu nasci num berço evangélico. E a nossa conduta como batista não foi se envolver com os excluídos sociais. A minha vida era pré-vestibular, a minha vida era trabalho, a minha vida era grupo de louvor, a minha vida era embaixada, a minha vida era igreja. Pessoas em situação de rua? Não. Abraçar algum excluído social? Não. Rapaz, deve ter um cheiro que vai me incomodar, eu não vou abraçar ninguém, não. Eu vou orar para que pessoas façam esse trabalho. Meu pensamento sempre foi esse. Claro que eu não falava, né? Mas era um pensamento que eu tinha. Mas o Senhor foi e me quebrou com tudo isso. Me convidaram para ir trabalhar com crianças. Cristolândia. Vamos trabalhar com criança? Mas eu não sabia que era excluído social, que eram as crianças ali, aquelas crianças, não aquelas nossas da escola bíblica de férias, não eram essas crianças. Eram crianças em comunidade, criança num casarão lá no bairro Saúde, ali perto da Central do Brasil, que tinham invadido um espaço, esgoto a céu aberto, crianças andando descalço, aquela confusão. Mas para trabalhar ali, eu precisei entrar na Cristolândia. E os caras já estavam ali cheirosinho, arrumadinho, pai, contavam-se altas histórias que já tinham cometido. E foi assim que eu quebrei muitos paradigmas. Foi assim que o Senhor Jesus, eu digo que o Espírito Santo de Deus, me quebrou e mudou a minha mente. Acabei entrando como voluntário no projeto e fui ajudando. Aprovo um dia ir para a rua, no evangelismo, conheci um filho de pastor sentado num papelão, usuário de droga. Pediu a um dos missionários lá o violão, e eu, será que ele vai dar? Ele foi, deu o violão lá, e o cara começou a tocar várias músicas da harpa. Aquela memória está na minha mente, e até hoje eu não esqueci. E foi assim que o Senhor me chamou, e mudou na minha visão, e mudou. E hoje eu estou indo para ano que vem, já estou completando 10 anos de Cristolândia. 10 anos atuando nesse campo, onde eu tenho visto pessoas sendo transformadas. Ou a igreja vai ver gente recaindo? Vai. Infelizmente, eu tenho essa notícia para você. Vai. E é um número alto, por sinal. Porque é difícil. É difícil, mas não é impossível. Por esse motivo, precisamos da igreja com um trabalho intencional para fazer com que eles tenham uma estrutura e não venham retroceder, e não venham cair, mas que venham entender que é Jesus que transforma, Jesus que salva, Jesus que liberta. Quando eu olho para esse trabalho que a igreja tem feito com a parceria, eu penso muito no livro de Marcos, que fala sobre o paralítico em Cafarnaum, que são os 4 amigos que levam o paralítico até Jesus. Abrem ali um espaço no telhado, desce o paralítico e tem aquele relato todo lá de Marcos 2. Mas quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, por exemplo, os missionários que estão lá indo levar os excluídos sociais até Jesus. Eu fico pensando na igreja que tem sustentado para que os missionários possam ir lá até Jesus.
E no versículo 5, Jesus fala assim, ó, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Muitos nas ruas talvez não tenham fé da mudança, mas eu também creio que através da fé da igreja, através da fé dos missionários, através da nossa esperança, muitas pessoas têm chegado até Jesus. Precisamos crer, precisamos entender isso. É dessa maneira que nós vamos nos envolver. É dessa maneira que nós vamos entender a real importância de nós, como igreja, estarmos fazendo parte desse trabalho. A Cristolândia em Campo Grande tem muito a crescer, tem muito a avançar. Precisamos de parceria. E quando se levantam parceria, nós entendemos que é Jesus tocando no coração da igreja, do pastor, dos irmãos, entendendo essa necessidade. Queremos sempre oferecer uma estrutura melhor para os nossos acolhidos. Mas como? A igreja chegando junto. Vou dar um exemplo, mas vai ser na minha unidade. Precisei fazer uma obra no meu banheiro. Estou fazendo. Consegui, para a glória de Deus, comprar o material. Tem algumas coisas que eu ainda preciso comprar. Mas a minha maior necessidade foi mão de obra. Surgiu, para a glória de Deus, um rapaz amigo meu, pai de amigo meu, aqui de Santa Cruz. Ele falou que vai me ajudar a fazer aquele banheiro. Às vezes não é financeiramente, às vezes é com a sua profissão. Somente com a sua profissão, muitas vezes você pode nos ajudar. Se é um padeiro, dá um curso de padaria, pelo menos durante uma semana. Se é um pintor, pode ajudar ou auxiliar alguns, porque às vezes a gente tem uma quantidade grande de homens lá, e às vezes um não sabe fazer uma parte que talvez o irmão saiba. O irmão não necessariamente chegue lá, não, vou fazer aqui, acabou, não. O Senhor pode discipular, pode ensinar, aproveitar e investir na vida do cara. Quando eu pego um acolhido para poder levar, para ir tirar um documento, por exemplo, eu uso a minha Kombi, a Kombi lá do projeto, como o meu escritório. Começo a discipular o cara. Às vezes nós estamos trabalhando, mas também dá para discipular. Às vezes estamos jogando um futebol, mas uma cena, uma situação ali, podemos falar de Jesus. Quando estamos investindo financeiramente em algum setor, em alguma área, a oferta que você está levando é a oferta que você está colocando no altar do Senhor. Não é um dinheiro, é a oferta. Porque você está investindo na obra que não é Cristolândia, não é obra do Senhor. Porque a Cristolândia um dia pode sair dali, como já foi em Rio Bonito, como já foi aqui em cima em Seropédica. Hoje nós estamos no Templo Antigo, em Madureira, no Templo Antigo da PIB de Madureira, mas a qualquer momento pode acabar o comodato e a gente precisar sair. Alguma pergunta? Como é que a gente faz agora? Show. Espero que eu tenha esclarecido o trabalho que a gente tem realizado enquanto igreja para a nossa agência missionária, que tem atuado há bastante tempo aí no campo missionário. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, para a glória de Deus. Amém?